Meu nome é Nicolau Ramalho e há 25 anos busco gerar valor exponencial em negócios inovadores. Vou fazer uma série de vídeos aqui falando do porquê que, na minha opinião, errar é muito mais importante do que acertar no mundo dos negócios. Isso porque se até o maior empresário do império, Barão de Mauá, errou muito mais do que acertou, quem somos nós para não abraçarmos o erro desse jeito? Bom, primeiro, quem foi Barão de Mauá, né? Barão de Mauá tem o grande empresário do Império. Ele, citando aqui algumas empresas só que ele fundou o Banco do Brasil. Só por isso já bastava. Além do Banco do Brasil, ele fundou outro banco também, o Banco Mauá. Fundou a precursora da companhia Light de energia elétrica do Rio de Janeiro. A primeira empresa de iluminação pública a gás no país foi ele que fez, iluminando toda a cidade do Rio de Janeiro. Ele foi a primeira empresa a explorar comercialmente a navegação de cabotagem, indo do Rio Grande até o que hoje é conhecido como Manaus. Então eu diria que ele até viabilizou economicamente a gente explorar o interior mais longínquo do país, que é a Amazônia. Bom, ele fez o primeiro cabo telégrafo oceânico entre Europa e Brasil, ou seja, até em telecomunicações ele entrou, explorou, se aventurou comercialmente, empresarialmente. Jorge Caldeira, um grande escritor, escreveu um livro fantástico uma biografia fantástica sobre a vida de Mauá, e ele chamou de O Empresário do Império. Ele, de fato, foi o homem mais rico do Império, no segundo Império Brasileiro, no segundo reinado brasileiro. Bom, de onde vieram essas informações que eu vou trazer aqui? Vieram do próprio Mauá. Esse livro aqui foi escrito por ele, especificamente o que ele chama de Exposição aos Credores. Nessa edição também tem outro livro que ele escreveu, que é O Meio Circulante no Brasil, mas eu vou chamar a atenção principalmente para o Exposição aos Credores. Nessa Exposição aos Credores, o Mauá se enfurnou na sua fazenda aqui no interior de São Paulo, Sapopema, e por 4 meses escreveu um relato detalhado sobre todos os negócios que ele participou e indicando onde ele errou, onde ele acertou, por que ele errou, por que ele acertou e qual foi o resultado disso. Vou trazer os números agora, hein? Dos 24 negócios que Barão de Mauá elencou nesse livro, 14 deram prejuízo. 3, além desses 14, foram, conforme palavras do próprio Barão de Mauá, um desastre financeiro. Em 3, ele recuperou o investimento, ou seja, conseguiu ter o equilíbrio. E em 4 somente que ele conseguiu ter lucro. Veja, Barão de Mauá, o maior empresário do Império, de 24 negócios que ele participou, que ele liderou efetivamente, somente 4 deram lucro. O que a gente consegue concluir com isso? A gente conclui uma máxima que hoje em dia nunca esteve tão presente no mundo dos negócios, que é que a gente precisa errar o mais rápido possível, identificar esse erro o mais rápido possível e cessar o erro o mais rápido possível. Ao mesmo tempo, consequentemente, você consegue identificar os acertos com velocidade e permite você repetir os acertos muito mais vezes. Essa é a mensagem principal que esse livro me trouxe em relação ao Barão de Mauá. Claro, tiveram várias outras passagens muito interessantes sobre inovação. Ele, na minha visão, inclusive, ele foi o primeiro homem a fazer o que hoje a gente conhece como inovação aberta no país. Quando ele abriu um concurso para poder receber propostas sobre como que poderia fazer a exportação de carne fresca do Uruguai para o resto do mundo. E uma das propostas foi justamente de um vagão refrigerado. Isso eu estou falando por volta dos anos de 1850. Inovação aberta, ele premiou a melhor proposta, comprou essa proposta e investiu junto com o dono dessa proposta a desenvolver esse vagão refrigerado. Antes mesmo dos Estados Unidos fazer isso,
em paralelo pela Swift. Foi a Swift a primeira empresa que fez um vagão refrigerado para levar carne fresca do centro-oeste americano até a costa oeste. Bom, voltando ao Barão de Mauá e a erros, o mais importante é isso, é a gente realmente errar pequeno, acertar, aceitar o erro e cessá-lo imediatamente. Jorge Caldeira intitulou seu livro de Mauá, o empresário do império. Na verdade, eu acho que eu chamaria o Mauá o empresário da liquidação. Mauá ele começou sua carreira encerrando o negócio, encerrando a Carruthers, que era a empresa comercial importadora e exportadora inglesa. Era a principal empresa da Inglaterra que mediava essa transação econômica, era como se fosse uma casa de comércio Brasil-Inglaterra. Em um determinado momento, o dono dessa empresa resolveu ir embora do país, foi embora e delegou ao Barão de Mauá, que não era barão, obviamente, na época, mas já era um funcionário de carreira da própria Carruthers, o encerramento do negócio. Barão de Mauá fez isso de maneira exímia e se tornou um homem rico naquele momento, como funcionário da Carruthers. A partir daí que ele construiu todo o seu império de empresas. E império que, como eu falei, 24 empresas, só 4 deram lucro. Bom, eu chamaria o Barão de Mauá de o empresário da liquidação e não o grande empresário do império, apesar dele ter sido. Qual a conclusão que eu quero chegar aqui? A conclusão que eu quero chegar é que a gente precisa testar muito, errar pequeno e controlado. E isso porque, sem dúvida nenhuma, a gente vai errar muito mais do que acertar na nossa carreira profissional, na nossa vida profissional e empresarial. E tudo bem errar, desde que você consiga aprender com os erros. O que a gente não pode é não aprender com os erros e repetir os erros. Essa é a mensagem principal que eu quero passar. Bom, nos próximos vídeos vou falar sobre teste de hipótese, framework de teste de hipótese, como que a gente consegue ter uma metodologia que controle esses milhares de testes que a gente precisa fazer para você identificar o erro o mais rápido possível, cessar o erro e repetir o acerto o máximo de vezes possíveis. Fiquem ligados.